O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez um post nas redes sociais em que ele disse que é preciso trocar o CEO do Brasil, que o país vai voltar a funcionar. A gente conversa agora com o nosso colunista, cientista político Fernando Schiller. Schiller, queria ouvir qual que é a tua análise sobre esse posicionamento do Tarcísio de Freitas, porque ele vem muito firme, reforçando que não pretende ser candidato à presidência. Ao mesmo tempo, a gente tem o Jair Bolsonaro, que está inelegível, e alguém vai ter que ficar com essa herança política do bolsonarismo nas eleições do ano que vem. Qual que é a tua análise? Boa tarde. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, Renan, Fábio? O que acontece, né? Acho que a novidade desse post é que consolida uma tendência, não é uma certeza ainda. O próprio Tarcísio de Freitas diz que só vai tomar essa decisão depois do Carnaval. Faz todo sentido isso. Quando ele se colocou lá como candidato alguns meses atrás, ele foi alvo de um bombardeio por parte do governo, né, da esquerda. Então é natural que isso aconteça. Nós estamos na metade de novembro aí, falta pouco tempo para terminar o ano, já estamos quase entrando aí no ano eleitoral. Quem se colocar agora como candidato, obviamente, vira o centro de uma saraivada de críticas, não é esse o melhor cenário. O melhor cenário para o Tarcísio é poder focar no governo de São Paulo, mas dar algumas tintas e já testando base, né, montando coligação, testando o nome dele, testando algumas abordagens de campanha. A grande tema sempre é acertar a linha de campanha. Acertar a linha de campanha. O que ele faz com essa postagem? Ele investe numa ideia de, primeiro, jogar para um lado que interessa no perfil do Tarcísio, a ideia do gestão. Então, qual é o perfil do Tarcísio? É a economia, são as concessões, né? É o crescimento econômico, são as privatizações, são as PPPs. Então, esse é o campo dele. Fala ali em inteligência artificial, fala em treinamento de pessoas, novas tecnologias, esse é o terreno dele. Então, isso é um ponto. Ele é bem avaliado em São Paulo, tem perto de 65% de avaliação positiva, então isso chancela essa visão do bom gestor. O governo não vem num bom momento, por duas razões. Uma é que aconteceu aquela mega operação, a esquerda não tem uma retórica, uma tradição nesse tema da segurança pública. A operação foi apoiada pela maioria das pessoas, dado de pesquisa. Então aí o Lula caiu. Semana passada a gente teve um recuo tanto na Quest como no Paraná Pesquisa e outros levantamentos, um recuo de 2 a 3 pontos, avaliação positiva do governo. Lembra que um dia eu comentei aqui, não é? O candidato à reeleição que chega perto de 50% de aprovação do governo tem muita chance de se eleger. Candidato que chega perto dos 40% ou baixa dos 40% de aprovação tem muita dificuldade de se eleger. Bolsonaro tinha 38, 39 e não se reelegeu. Né? Todos os que se reelegeram tinham acima de 50, muito perto de 50, um pouco acima de 50. Então, nesse momento, o Lula está no meio, ele está ali pelos 45, 46, isso anima a candidatura da oposição. Agora, saiu uma outra pesquisa, só para fechar aqui, uma pesquisa, a cara da democracia, uma pesquisa feita por acadêmicos, 2.500 entrevistados no Brasil, agora, recentemente, no final de outubro, que dá dois dados que me parecem muito interessantes. Dois dados que parecem entre os eleitores, olha que dado interessante. Entre os eleitores que consideram a gestão atual do Lula, né, ótima, ou seja, quem gosta da gestão do PT, 89% não gostam nem um pouquinho ou não gostam do Bolsonaro. Só que só 64% não gostam ou não gostam nem um pouco do Tarcísio. Então tem uma diferença aí de 35%, em tese, que há menos de rejeição, mesmo por parte de um eleitorado mais à esquerda, que em tese, ou que aprova o atual governo. Então, como é uma candidatura à reeleição do Lula, ter um candidato que de alguma maneira dialogue, tem uma relação com, na base de apoio do próprio governo, obviamente que é um ativo eleitoral. Se você pegar, por exemplo, eleitores que votaram no Lula em 2022, 22% gostam, simpatizam com o Tarcísio, só 10% com o Bolsonaro. Então, ele tem mais do que o dobro do que esse segmento, digamos, da direita mais ortodoxa, digamos, mais identitária, etc., mais conservadora, que é representada pelo Bolsonaro. Né? Então, quer dizer, para sintetizar o tema aqui, você tem na candidatura do Tarcísio
essa equação que eventualmente pode funcionar do ponto de vista da oposição, evidentemente, né? O governo vai tentar fazer mais ou menos a mesma coisa. Qual é a equação? É ter uma candidatura que tem apoio do Bolsonaro, que tenha rejeição relativamente baixa para poder crescer durante a campanha, né? E que consiga dialogar com o centro político, né? Então, essa é a equação. Isso anima o Tarcísio de Freitas. Acho que ele não terá muita escolha. Eu não tenho bola de cristal, não vou fazer previsões aqui, mas eu me surpreenderia muito se o Tarcísio não assumisse a candidatura. E acho que ele vai numa linha parecida com essa da postagem. Vamos lembrar, o Antônio Cast, né, agora lá no Chile, ele também é um candidato mais à direita e também recuou um pouco de posições conservadoras e veio com um discurso mais pragmático, especialmente focado aonde? Reformas econômicas e muito mais especialmente em segurança pública. Acho que nós vamos começando a desenhar por aí como vai se comportar a candidatura de oposição no ano que vem. Schiller, você trouxe o exemplo das eleições no Chile ontem, justamente avançando para o segundo turno, e seguiu uma tendência da América do Sul. Assim como no Chile, Bolívia, Equador, Argentina, todos esses países vieram de eleições muito polarizadas. No Brasil, a gente vem de um histórico de eleições polarizadas nos últimos anos. Para as próximas eleições para 2026, você acredita que a direita deve ter uma organização ou uma separação na busca por essa herança do bolsonarismo? Olha, vamos lá. Eu acho que a tendência é a polarização acontecer, independente do que a própria. É possível que existam mais candidatos. Por exemplo, Ronaldo Caiado se apresenta como candidato, não parece, não está com cara de quem vai recuar. Não é? Pela idade, pelo fato de já ter sido governador 2 vezes, não quer voltar para o Senado, já foi senador, não é? Tem uma super aprovação, acima de 80% lá no estado, mas é um estado pequeno, o estado de Goiás, mas vai ser candidato. Mas é um candidato que tem todas as pesquisas, 4, 5, 6, eventualmente, mas não passa muito disso em termos de aprovação, né? Então a tendência é que mesmo que você mantenha a candidatura como do Ronaldo Caiado, não acredito que Ratinho Júnior será candidato contra Tarcísio, não acredito que o Romeu Zema será candidato contra Tarcísio, tá? Então acho que mesmo o Ronaldo Caiado tem a impressão que pode reconsiderar. Acho que a gente viu aqui várias vezes no Canal Livre, aqui na Band, várias lideranças da oposição, do Centrão especialmente Gilberto Kassab, recentemente, dizendo, olha, se o Tarcísio for candidato, a tendência é uma unificação da oposição, né? E aí, obviamente, quase que fosse uma antecipação do segundo turno no primeiro turno, né? Mas vamos lá, de qualquer maneira, feita esta equação, o Tarcísio de Freitas também não seria candidato se não tivesse um apoio explícito do Bolsonaro. Acho que a grande pergunta é quem será o vice, né? A Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, ou algum outro nome que não seja da família, que não tenha o sobrenome, como, por exemplo, Romeu Zema. Acho que são definições que vão ser trabalhadas nos próximos meses. De qualquer maneira, vamos lá, minha resposta é muito direta para essa questão. Seja quem for, Larissa, a tendência da seleção é ficar polarizada, muito mais do que no caso chileno. Veja que no caso chileno a gente teve uma diversificação ali das candidaturas, né? Aqui no Brasil, acho que a gente vai tender a polarização já acontecer desde o primeiro turno. E a gente vai acompanhando esse desenho eleitoral até o ano que vem. Valeu, Schiller, até quinta. Valeu, grande abraço. Oh!